Kardec. Explica aqui um pouquinho para a gente, né, assim, distúrbios que parecem, né, que é puramente psíquicos, né, como depressão ou crise de ansiedade, como podem ter uma origem, assim, desequilíbrios espirituais, obsessões, né, que a gente já pode pensar aí, né, nesse tratamento que a apometria, né, vai fazer, né, que ela pode, né, tentando meio que trabalhar com esse reequilíbrio, né, espiritual, né, emocional, a partir de uma causa que já é um pouco mais diferenciada, mas que, né, nos ajuda a entender melhor também, né, uma outra forma, né, né, de abordagem terapêutica que a gente que tem origem mais no campo anímico, né, espiritual. É, e é importante frisar, por exemplo, dentro disso que a professora traz, que oficialmente a gente pode dizer que em 87, 1987, através do médico José Lacerda, né, surge oficialmente a apometria como é conhecida hoje. E aí você vai ver a apometria sendo utilizada sobre vários aspectos, né? Há vários tratamentos de apometria, porque ela vai justamente fazer esse trabalho aí que a professora pergunta agora. Mas antes, em 1965, era usada um termo hipnometria, para você ver que está associado um pouco, estava já o processo hipnótico. Então, era hipnometria em 1965 por Luiz Rodrigues, né, que começou a utilizar esse termo. E José Lacerda traz para a palavra apometria, que vai além da medida, além, que significa além dessa metragem, dessa medida, vai mais além. Então, é isso que quer dizer apometria. Então, a apometria vai tratar dos corpos sutis, vai tratar desses processos de desobsessão, quando necessário, porque vai ver que o problema psíquico, que só parece psíquico aqui, da depressão, tem a ver com obsessão espiritual. Vai ver que o excesso de ansiedade, aqui a ansiedade generalizada tem a ver com também um processo obsessivo, uma perturbação psico-espiritual. Então, vai ver que há entidades ali que, quando se aproximam, perturbam a pessoa. E ao perturbar a pessoa, causa processos obsessivos ou processos de vampirismo, processos de você tirar, sugar a energia vital, e aí cai a imunidade e a pessoa adoece também fisicamente, né? E começa a se entupir só de remédios, mas não busca a origem, e a origem também está no processo espiritual. Então, a apometria vai trabalhar com o desdobramento. Então, o terapeuta barra médium que vai estar atuando vai estar também, muitas vezes, vendo quais são as entidades que estão próximas à pessoa, fazendo uma limpeza e um reequilíbrio dos chakras, alinhando esses chakras, fazendo uma limpeza desse campo, né, desse campo áurico, fazendo uma limpeza disso, fazendo uma harmonização entre tudo isso. E vai ser necessário algumas sessões também para que a pessoa possa, por exemplo, tirar esses implantes, quando há implantes espirituais, chips, implantes em órgãos físicos da pessoa, e a pessoa faz os exames e clinicamente a pessoa está bem ou não tem nada demais. Tem um problema considerado normal de saúde, ou uma coisa que quase todo mundo tem, ou algo do tipo, mas que em alguns momentos parece ter algo mais sério, mas os exames não comprovam. Então, o que acontece? Há o espiritual, há um processo de perturbação que é psíquica, mas que também é espiritual. E aí a apometria vai trabalhar isso para ter grandes processos de desobsessão, que só a desobsessão feita nos centros espíritas ou espiritualistas às vezes não conseguem dar conta. Então daí vem a apometria para trabalhar com desobsessões mais complexas, mais pesadas, energias trevosas fortes, né? Ou aquilo que convencionou-se a chamar, de certa forma, de magos negros, que muita gente chama. Então, é nesse aspecto. Então, vai trabalhar com isso,
porque eles sabem maneiras, por exemplo, de quais são o nosso calcanhar de Aquiles, né? Qual é o nosso ponto de vulnerabilidade. Então, esses espíritos sabem e vão atuar naquilo para causar uma baixa emocional, ou a gente sempre se sentir fraco, cabisbaixo, tem muitas oscilações emocionais, muitas crises nesse sentido. Isso pode não ser só pelo fator de ansiedade ou de um processo de início de depressão ou de depressão mais profunda. Pode haver, e sempre tem a ver com questões espirituais também, com obsessões, com tudo isso. Então, por exemplo, se você tem uma queda muito de energia, isso pode ser simplesmente uma falta de uma vitamina. Então, é um processo de anemia, pode ser uma falta de um suplemento, de uma vitamina B12, ou de algo que você pode utilizar, né? Então, às vezes, é necessário ver também como é que está a questão física sua em termos de nutrição, de alimentação, de falta de vitaminas. Eu fui, por exemplo, conhecer a palavra eletrólitos ano passado porque um médico espiritual chegou para mim de manhã e soprou eletrólitos. Então, fui conhecer o que são eletrólitos, a importância deles para o corpo. Então, a utilização do magnésio, né, contra cãibras, por exemplo, magnésio, as vitaminas necessárias, suplementos necessários para quem está em algum acompanhamento de saúde. Às vezes é só isso que causa um desânimo, falta de concentração, mas às vezes também tem a ver com presenças espirituais que afetam a pessoa. Então a apometria vai trabalhar com isso, esses corpos sutis, desdobrar para falar diretamente com essas entidades, expulsar de uma maneira para ficar mais fácil de entendimento, expulsar ou encaminhar essas entidades, pedir para que comandos dos médicos astrais tirem essas larvas astrais, implantes, chips, algo que a terapia multidimensional depois vem fazer com arcturianos, com outros seres também. Então, mas a apometria faz isso com o próprio terapeuta / médium e ali os médicos que estão trabalhando e os seres de guardiões, orientadores e médicos astrais que estão trabalhando no processo. Então, a apometria é um processo que é anímico, mas também é mediúnico nesse sentido. Em alguns momentos também o terapeuta / médium pode também dar passagem e incorporar uma entidade, um espírito que vem também ou dar algumas orientações no processo de tratamento apométrico.